agora Bandeirada com Reginaldo Leme na Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car e Tóquio Marine. Quer coragem? Conte com os seguros da Tóquio Marine. Boa tarde, amigos do Esporte a Motor. Começa agora pela Rádio Bandeirantes mais um Bandeirada. Eu sou o Reginaldo Leme e nós vamos juntos até a 1h com muita informação sobre o mundo da velocidade. Acompanhe a gente pelo rádio em FM 90.9 e AM 840, também pelo aplicativo Bandplay e pelo YouTube em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E você que está acompanhando a gente aí de casa, pode participar pelo WhatsApp. O telefone é 11 99904 8756. Repetindo, 11 999 04 8756. Quem está aqui comigo é o Fred Sabino, editor executivo de automobilismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Regi, amigos do Bandeirada. Mais um fim de semana de Fórmula 1. Acabou agora há pouco a sprint da Áustria. Vamos falar muito sobre isso, sobre Stock Car. Não perca mais um Bandeirada com a gente. Então é isso, fique com a gente, porque no programa de hoje temos como convidado o piloto Alan Kodair, um dos mais experientes da Stock Car. Imagine só que ele tem 304 corridas na Stock Car, e nós vamos falar durante o papo. Você vai ver que ele, somando todas as categorias em que ele correu, são 555. Imagine isso, carreira longa e ainda jovem, 42 anos, pelo fato de correr na Stock. O Rubinho tem 51, então ele tem muito tempo pela frente. Vamos começar a projetar as corridas da Stock Car no próximo fim de semana em Interlagos. E é claro, vamos falar muito sobre Fórmula 1, porque neste domingo tem Grande Prêmio da Áustria. E acabou agora há pouco a corrida sprint, aquela mini corrida que deu pontos aos 8 primeiros colocados. Tudo isso agora aqui no Bandeirada. Fórmula 1, Truck, Indy, Stock Car, Moto Velocidade. Esporte a motor é aqui. Bandeirada, Rádio Bandeirantes. Momento Stock Car, ArcelorMittal. Os carros da Stock Car voltam à pista daqui uma semana para a etapa no Autódromo José Carlos Patti em Interlagos. Será o primeiro circuito a receber a Stock pela segunda vez no ano. Na rodada dupla disputada em abril, Gabriel Casagrande fez a pole position e venceu a primeira corrida, seguido por César Ramos e Guilherme Salas. Na corrida 2, com o grid invertido, a vitória ficou com Ricardo Maurício, Rafa Suzuki foi o segundo e Gaetano de Mauro completou o pódio na terceira colocação. Na classificação do campeonato, sempre vale lembrar, Casagrande é o líder, tem 135 pontos, apenas 4 a mais do que Thiago Camilo. César Ramos, Daniel Serra e Ricardinho Maurício completam os 5 primeiros colocados. Pit Stop ArcelorMittal. Está muito bem disputada a Stock esse ano, né, Fred? Muito disputado, Regi, e a gente volta semana que vem para a nossa catedral do automobilismo, que é Interlagos, né? O circuito que a gente jamais visitou na vida, né? E com certeza a disputa promete ser grande. Lógico, Interlagos é uma pista que deve punir um pouco os primeiros colocados no campeonato por causa do lastro, né? Aquele troféu Bigorna, né? Lembrando que tem um lastro de 30 quilos pro líder do campeonato, que no caso é o Casagrande, né? Então vamos esperar o que vai render esse fim de semana da Stock Car, mas a emoção não vai faltar. Está tão disputada a Stock Car que eu queria lembrar que antes dessa última corrida em Tarumã, Rubens Barrichello, Thiago Camilo e Gabriel Casagrande e o Daniel Serra estavam disputando ali, estavam os 4 primeiros disputando ali a liderança. De repente o Gabriel passou o Thiago,
O Rubinho, que estava ali na ponta, caiu para 7º colocado. Na verdade que ele teve um fim de semana muito negativo. Negativo no sentido para ele, mas foi extremamente com o Dudu vencendo? Por ver Dudu Barrichello vencendo pela primeira vez na Stock Car. E isso faz parte da altíssima competitividade da Stock Car. A gente viu que essa vitória do Dudu, que está começando, está fazendo o seu primeiro campeonato regular na Stock Car, além de andar bem, de não errar, ele ainda teve esse entrosamento com o engenheiro, o Eduardo Bassani, que foi o que valeu, inclusive, a vitória dele, porque no momento de um safety car, coincidentemente, provocado pelo pai dele, numa batida com Tony Canaan, envolvendo outros... Marquinhos Gomes. Foram 4 pilotos que provocou a bandeira amarela. Ele entrou imediatamente, deu tempo do Bassani avisá-lo antes dele passar pela linha do box, entra pro pit stop. Ele entrou e isso acabou no final, quando todo mundo voltou às posições e entrou no box para fazer a troca de pneus obrigatória e reabastecimento para quem ainda precisava. Ele voltou para a primeira colocação e foi uma brilhante vitória, porque resistiu ao ataque de simplesmente Cacá Bueno, um pentacampeão. RG, essa alternância de posições aí entre os pilotos da Stock Car que é o grande charme da categoria, né? A gente viu o Cacá Bueno, que é um pentacampeão, voltando ao pódio, né? Depois de muito tempo, né? O Dudu conquistando a primeira vitória e também outros pilotos aí tendo ótimos resultados aí, como o Rafa Suzuki, o Denis Navarro estava andando bem. Realmente essa corrida de Interlagos promete muito na nossa catedral do automobilismo brasileiro. Tem o Felipe Batista, que foi o último vencedor do ano passado em Interlagos. O Gaetano de Mauro, que é um piloto que me encanta, honestamente, ele me encanta, né? E agora a gente viu o Dudu Barrichello. Nelson Piquet também voltou a andar bem. Alan Kodair, que fazia algum tempo que não tinha essa regularidade. E olha, tem muita gente vindo por aí, porque são pilotos que têm condições de lutar por vitórias e por títulos, tipo Júlio Campos, tipo Marcos Gomes, que já é campeão, Lucas Forest, Ricardo Zonta, que luta pelo seu primeiro título, está sempre batendo na trave, o Suzuki, o Guilherme Salas, Bruno Batista evoluindo sempre, o Rubinho, né, que é sempre o Rubinho, Felipe Fraga, Ricardo Maurício, Daniel Serra, César Ramos, Thiago Camilo e Gabriel Casagrande. Bandeirada com Reginaldo Leme. Rádio Bandeirantes. Resenha Stock Car ArcelorMittal. Dando largada às entrevistas do Bandeirada de hoje, nós vamos falar agora com Alan Kodair. O Alan Kodair, além de um grande amigo nosso, é amigo de todo jornalista, mas é amigo, não é desses companheiros que você cruza de vez em quando, não. O Alan corre na Stock Car desde 2005, mas ele faz parte, eu já comentei aqui, faz parte de uma geração que a Fórmula Renault revelou e que é muito forte. Ele foi campeão em 2003, numa geração que tinha Daniel Serra, que tinha Lucas de Grassi, vários outros aí que daqui a pouco o Alan me ajuda a lembrar. Então, Alan, vamos falar sobre sua carreira maravilhosa. Vamos começar perguntando disso. Quem eram os caras daquela geração de 2003 da Renault, hein? Fala, Regi, fala, Fredão. Primeiramente, sempre um prazer estar falando com o Mito, que eu te chamo de Mito já faz o quê? Uns 15 anos, né, Regi? O cara aí que já entrevistou todas as personalidades, respeitado todo mundo, sempre muito bom falar com você, ou fora da entrevista ou na entrevista. Obrigado pela entrevista aí. Mas é isso, né, Regi? Você me acompanha desde a Fórmula Renault, quando a gente olha para trás, de repente passaram 20 anos de carreira, né? 19 anos de carreira. E esse ano da Renault foi muito bacana, porque eu tinha acabado minha carreira no kart, né? Eu acho que eu nunca contei isso para nenhuma entrevista. Tem um fato muito interessante. Nosso saudoso Marião, o Marião Moraes, pai do Marinho, né? Ele tinha o Marinho numa equipe de kart. Eu parei de correr em 2001. Foi o único ano que eu fiquei inativo da minha vida, trabalhando, estudando. Só que eu não tinha desistido de voltar ao automobilismo. E ele falou, vem fazer uma corrida, que vai vir uma tal de Fórmula Renault no Brasil. Meu filho não pode correr ainda. Se você for bem na coisa de kart de graduados A, que tinha Bia, Gimene, Jade,
Se você for, eu estava um ano parado. A gente ajuda você, a gente compra o carro, você se vira com o patrocínio. Olha que história louca. Eu fui lá, dei uma sorte de fazer uma pole position, que a pista ia secando, que era para acontecer. Ele falou, vai atrás de metade do dinheiro. Como era metade do dinheiro, eu fui atrás. No final, ele teve uma mudança de planos, chegou em dezembro, ele falou, putz, Alan, a gente não vai mais entrar com patrocínio nem nada, me desculpa aí e tal, não sei o quê. Na época eu fiquei meio chateado, mas hoje eu vejo que ele é o principal responsável por ser piloto de carro de corrida. Ele colocou a cenourinha, eu fui atrás, como eu já tinha arrumado metade, faltava outra metade, já estava lá. Se não existisse o Marião, eu não iria atrás de tudo, né? Era um negócio muito difícil. E foi uma era, como você disse, tinha o saudoso Pedrão Araújo, Trioste, de Graça, Jimenez, saudoso Sonderman, nosso amigo Sonderman, Patrick Rocha, Marcelino Tomás, Serrinha, não sei se falei, né? O baiano, Diego Freitas, que acelerava muito, Salustiano. Foram 2 anos muito divertidos, que foi onde recomeçou minha carreira. Foi, aquela geração foi muito feliz, depois todos vocês tiveram ainda alguma chance tentar na Europa, né, a carreira. O que você tentou na Europa, assim que você considere o melhor que você fez na Europa? Você sabe, a gente tinha uma corrida, o Jimenez estava correndo lá e me substituíram ele, eu fui companheiro do Hamilton, na equipe menor, no ano que ele foi campeão adiantado. Essa corrida ele já não estava andando, porque estava só treinando em Fórmula 3, mas ele estava lá. Daí eu fiz um resultado muito bom, fui em quarto, na chuva e tal, e a equipe fez um convite. Só que eu sabia que meu tiro era curto lá, região. A gente tinha uns patrocínios no Brasil, mas você sabe melhor que eu como é a Europa, né? Você tem que ir com um lastro de vários anos. E eu arrisquei, hoje eu vejo que foi bom, porque meu futuro era na Stock Car. Eu arrisquei direto na 3.000. Eu tinha feito um teste lá, onde o Felipe Massa foi campeão, lembra? 3.000 europeia? Sim. A europeia e a internacional. E eu dei um tiro lá, sem conhecer pista, sem conhecer nada. Foi um ano muito difícil, mas de muito aprendizado. E lá que eu prospectei meu futuro no automobilismo, né? Conversei com as pessoas, vi quanto era difícil continuar na Europa. Falei, se eu quiser ser profissional de carro de corrida, eu vou ter que voltar no meio do ano. Morava na Itália, em Roma, fazer uma estrutura de marketing esportiva e começar a viver de patrocínio. E daí foi o primeiro passo. Então eu fiquei um ano de 3.000 europeia, foi um ano de muito aprendizado, morando sozinho, tive contusão, assim, sabe aquele ano que você evolui bastante para até saber o que vai fazer da vida. Sim. E eu voltei para Stock Car em 2005 e desde lá estamos aqui, né? Em 2007 eu conheci meu grande parceiro até hoje, não só parceiro de patrocínio, mas de pista, que é o Marcelo. E desde então, assim, ele já foi principal patrocinador, já foi dono de equipe de 2 carros, já foi patrocinador JC, né, que é um patrocinador menor meu. A gente está junto desde 2007. Já que você trocou no nome do Marcelo, então vamos falar um pouquinho sobre ele. É o Marcelo Ram. O Marcelo Ram é dono na época chamava Blau Ziegel, né? Hoje é Blau, a farmacêutica Blau. E amante, apaixonado por automobilismo, ele não apenas patrocinou e patrocina com o nome da Blau o Kodair, mas também participa com o Kodair de algumas categorias de endurance, inclusive correram na Europa há muito tempo. 17 anos vocês estão juntos, né? 17 anos, é uma longa jornada. E lembrando, assim, entusiasta, apaixonado, que quer não só se divertir, como movimentar o esporte, a gente conta nos dedos de uma mão. Inclusive, fazer agora aí lembrar do nosso grande Xandão, que é uma grande referência, que se foi, mas deixou um legado gigantesco para o nosso automobilismo, gigantesco, o que ele fez pelo esporte, o Marcelo também faz, a gente pega o Maurício Billy também faz. Então, ele é como um mantra de vida, né? Ele começou a entrar no automobilismo e ele queria se desafiar. E eu fui parceiro dele, do meu propósito também era ganhar a corrida onde ele patrocinava e fazer ele o melhor piloto possível que ele poderia ser. Então, eu aprendo muito com o cara, né? Porque não é a vida dele, ele aguenta pressão mais do que vários pilotos profissionais que a gente conhece. Não à toa a gente foi até ganhar o título no Brasil, daí fomos para a Europa, que é difícil, tinha muitos pilotos dentro do Driver, batemos na trave 3 vezes, no 4º ano fomos campeão por 1 ponto. Daí voltamos para cá, então eu vejo que isso movimenta a vida dele, sabe? Ele gosta de fazer, ele usa para a empresa com marketing esportivo, a gente faz trabalhos sociais, é bem 360 graus, sabe? Ele está muito forte em cima de SG, a gente faz palestras de engenharia, a gente visita o Hospital de Câncer Infantil. Então é um projeto 360 graus mesmo, com propósito, paixão e investimento. O Alan, tem uma curiosidade que, na verdade, só nós dois sabemos, que, na verdade, nós temos praticamente a mesma idade, né?
Você é nascido em 15 de maio de 81 e eu em 17 de maio de 81. Somos separados por apenas 2 dias. Tô mais velho, Fredão. E a gente, vamos dizer assim, cresceu junto no automobilismo, né? O Alan na pista e eu fora da pista, nas salas de imprensa, né? No jornalismo. E eu queria aproveitar essa ocasião que a gente está fazendo essa entrevista, né? Para lembrar a carreira do Alan. Eu queria que ele falasse sobre o que ele viu de evolução no esporte a motor, né? No Brasil e no mundo, né? Desde então, né? Já que ele tem 18 anos de carreira, vai fazer aí, né? Eu tenho 20 de carreira, né? Mas no automobilismo eu comecei junto com o Alan. E muita coisa, obviamente, mudou, né? Eu queria saber do Alan o que você enxerga de evolução no esporte a motor brasileiro e internacional desde que você começou. Fredão, você sabe que de carreira 21, tá? Fora kart. Então pronto, você me passou. Te passei. Então tem bastante história mesmo. Eu acho que assim, vocês tocaram no ponto. A Fórmula Renault foi uma grande virada no Brasil da parte de Fórmula, que voltou a descobrir vários pilotos que poucos estão hoje em monopostos, mas foi celeiro de pilotos para continuar sendo piloto como profissional. A Stock Car, ela sempre andou bem, né? Eu falava assim, essa categoria, quando a gente é formuleiro, falava, um dia eu vou nela, mas tinha já alguns jovens nessa época. Tava o Thiago, tava o Kaká, mas estavam os dinossauros, né? Que, eram grandes ídolos. E Ingo, Paulão, Jardim, Carlão, Chico Serra, eu conheço todos os caras. Imagina, poder dividir a pista com esses caras. Mas a Stock Car, ela veio numa toada de crescimento, a gente sabido que é o segundo esporte brasileiro, ou hoje em dia o primeiro, e não parou mais de crescer. A gente muito sempre fragilizado não tinha apoio do governo antigamente, era difícil de lei. Cada ano eu passei vários dezembros desempregados. Só que quando chegou a pandemia, que eu acho que foi a grande virada da Stock Car, todo mundo ficou em pânico, do mundo inteiro, sobre todos os aspectos, e eu falei, agora a Stock Car vai ser testada, porque é uma categoria de patrocínio esportivo, onde está todo mundo tirando o pé, ninguém vai poder levar seus clientes nas corridas, que é o grande pilar da Stock Car, é o relacionamento com clientes, e ficou todo mundo com medo. Aí a Stock Car mostrou a musculatura que tem. Não perdeu praticamente nenhum patrocinador, que era algo inimaginável na cabeça. Se mantiveram todas as equipes, todos os pilotos, e eu acho que aí reforçou mais ainda. As empresas viram que era a prioridade da Stock Car, do marketing esportivo dos seus clientes, de relacionamento, estar na Stock Car. E de lá para cá, eu acho que deu um salto maior ainda. Daí veio toda a parceria de mídia, nova gestão, vocês cada vez mais juntos, o pessoal da Band. Todo mundo que foi para a Band parece que está numa felicidade, né, de uma liberdade. Daí também tem Sport TV. Hoje eu vejo Stock Car realmente no momento que eu não imaginava que chegaria nesse tempo, entendeu? Eu imaginava que Stock Car ia crescendo, mas realmente, sabe, você vê que o brasileiro, que talvez a gente está sendo brasileiro na Fórmula 1, então dá uma decaída, eles vão para Stock Car. Entendeu? Então o pessoal fala de Stock Car em roda, é muito bacana porque a gente está mantendo o sonho do brasileiro, né? O brasileiro é totalmente conectado ao esporte motor. É isso mesmo, Alan, e eu como fã da Stock Car, categoria que eu praticamente, o Ingo que é o cara que era o cara que mais participou, mas é o cara que mais ganhou, né? Os seus 12 títulos, ele começou na segunda corrida. A criação da Stock Car foi em 79, teve a primeira, ele não participou, e participou da segunda. Eu fiz a mesma coisa. Eu estava voltando da Europa também, embora eu continuei por muito tempo lá ainda, mas eu comecei a acompanhar a Stock Car exatamente na segunda corrida. Eu não fui naquela primeira de Tarumã, mas logo na segunda. Então eu sou um fã muito grande da Stock Car. Acho que só da Stock Car todas o meinha mesmo, né? O meinha de todas. Assisti aos vários momentos de queda, né? Alguns bem perigosos, alguns em que a categoria, se não fosse a paixão de alguns donos de equipe, pilotos, inclusive, ela teria morrido, né? Foi quando a GM deixou durante um período aí. E eu vejo exatamente isso que você viu. Também não imaginava a Stock Car crescendo tanto. Crescer é uma coisa, mas crescer tanto, a ponto de ser hoje uma categoria com todos esses patrocinadores, entre pilotos, equipes e patrocinadores da categoria tem aproximadamente 200, como você poderia imaginar o automobilismo brasileiro chegar nessa fase, né? E tem muita coisa ainda para acontecer. Estou falando é um ecossistema que ficou muito harmonioso, né? Orgânico. Todo mundo falando. E você,
Você é um grande apoiador de Stock Car, porque muito tempo que você fazia Fórmula 1 e Stock Car, nos seus comentários e narrações, você elogiava muito Stock Car de paixão mesmo. Sabe? Você sempre apoiou muito. E o importante frisar, que eu sempre comento, que nós somos sobreviventes, mas os guerreiros sobreviventes, que a Stock Car só existe por causa deles, é essa fase dos nossos dinossauros, que é Ingo, Paulão, Xandão, todos esses caras, eles não sabiam se ia ter categoria no ano seguinte. A Chevrolet também, temos que falar da Chevrolet, que foi grande base da categoria. Se não tivesse a Chevrolet, não teria Stock Car, porque ela segurou uma bronca. Mas esses caras realmente foram os mágicos da história. A gente só tem que ter a obrigação de continuar o legado deles. Mas esses caras vão ficar marcados para a história, para sempre. Fundamental. E você está marcado para a história da Stock Car com 304 participações, né? 21 anos de carreira, mas somando, só não tem kart, mas o automobilismo em geral. E com um dado muito interessante que você comentou com a gente até, que eu desconhecia. Você é o 6º piloto da história do automobilismo brasileiro em números de corridas, somando todas as categorias. Você simplesmente participou de 555 corridas no total. Aí nós vamos somar Stock Car, Fórmula Renault, GT, A1 GP, Fórmula 3000 na Europa, Linha, Troféu Linha. Super... Rolemã, teve umas 2 de carrinho de rolemã também. Carrinho de rolemã também, 555, você é o 6º. À frente de você tem Rubinho Barrichello, 687, Cacá Bueno, 627, Ricardo Maurício, 618, Ingo Hoffmann, que já parou de correr, 589, o Tony Canaan, 567, e você ali pertinho do Tony com 555. Que carreira bonita, Ana. Parabéns, e queria que você contasse assim, o que mais te satisfez dessa carreira toda? Você sabe que eu parei para ver um pouco de número nesse site que a gente encontra, mais que um retrasado passado, né? A gente vai acompanhando, a gente vive um ano após o outro. O que eu sinto hoje é que existe uma história a fazer, mas existe uma que eu já construí. E é bacana a gente ver a trajetória, que eu acho que a gente se motiva mais, né? Chegar num ponto de falar, caramba, larguei mais de 500 corridas, eu fiz, 60% das corridas de Stock Car, eu estou do lado desses monstros do automobilismo mundial de número, porque a longevidade tem um sucesso, mas de vitórias, né, de títulos, mas a longevidade no nosso esporte também é um gol, né, pra gente. Então, isso me gera mais motivação, eu fico com mais responsabilidade, e eu vendo o Rubinho, eu corri com o Rubinho 4 anos, né, e o que eu mais aprendi com ele entre várias coisas, que era um cara que tem 10 anos a mais que eu, e o cara tem um tesão de moleque. De você dividindo a equipe com ele. E ele tem um tesão de moleque. Eu falei, cara, se eu vencer o tempo através de treinamento físico, mental, e tiver esse tesão que eu tenho hoje, porque o Rubinho tem do mesmo tamanho, até mais, depois de 10 anos, por que não? Eu vou correr com 50, 55, 60, eu vou até onde meu estado físico e mental estiver bom, mas ele com certeza foi uma grande referência até de eu começar a me cuidar mais, treinar mais, porque eu quero chegar aos 50 anos sendo competitivo como ele, entendeu? Então é uma grande satisfação e uma grande responsabilidade também, né? E assim, de todos que você me falou aí, como eu imagino que eu posso correr mais uns 12 anos profissionalmente, eu posso pegar quase todos. Mas como o Rubinho já está 100 e poucas coisas na frente, vai correr mais 25 profissionalmente... Ele vai estar com 83 anos correndo, não vai dar para você pegar. Aí vai ser difícil pegar ele, mas se eu ficar em segundo atrás dele, tá ótimo. Aliás, até aproveitando esse gancho, né, a Fórmula 1 tinha uma época que tinha o Clube dos 500, né, dos que passaram dos 500 grandes prêmios, o Regi tá nesse balaio aí. A gente podia sugerir até para a Stock Car fazer isso, né, do Clube dos 500 aí do não só da Stock, mas do automobilismo brasileiro, né? Muito interessante. Fredão, você que é o cara dos números, o Clube dos 300 já tem, que são 4, acho, em Stock Car, 3 ou 4. Então já temos o Clube dos 300. Então, depois a gente faz dos 500, tá? Fica a dica. Vamos falar para a ArcelorMittal, nossa apoiadora do programa, para fazer umas plaquinhas aí, para poder homenagear vocês aí. Boa ideia, Fred. Você citou um grande exemplo, a ArcelorMittal, entre outras empresas. Eles entraram, uma empresa gigante, e entraram com fome. Essas grandes empresas, com grandes propósitos, que sentem a emoção do automobilismo, eles transformam o nosso esporte. Como foram várias empresas, a Blau, uma delas. A ArcelorMittal entrou há 3 anos, está tão engajada, apoiando o esporte da motor, apoiando equipe.
esse tipo de empresa que muda também nosso esporte, né? E vamos fazer o Clube dos 300 então, tá? Fechou então. Opa, vamos fazer. Sou eu, Thiago e Kaká, viu? Rubinho daqui a pouco tá lá também, E o pelo visto, Ingo, viu? né? E o Ingo, né? E o Ingo, de Stock Car, somos nós 4, Clube de 300. Vamos pegar o guia da Stock Car e dar uma olhadinha pra não ter erro. Mas, Alan, agora falando sobre o momento, né? Você segue trabalhando forte na equipe Blau, né? Tem o Fraga como seu companheiro de equipe, a equipe está bem posicionada no campeonato de equipes esse ano. Você vem do seu melhor resultado, inclusive, na temporada. Queria que você falasse como tem sido a tua preparação para esse ano, já que você está com 42, mas está super inteiro aí, querendo correr até quando o corpo permitir. Mas é importante, obviamente, se manter competitivo, e você está competitivo nesse ano, né, Alan? Fredão, esse era um tema para a gente fazer uma entrevista só sobre isso, mas eu vou tentar resumir. Então, a história da Blau Motorsport, várias trocas, e eu participo junto com o Marcelo. A gente tem uma liberdade de opinião, até de mudança de equipe, como fazer, contratação de engenheiro. E esse ano marca a maior virada da minha carreira, porque a gente vem aprendendo, eu participei, sofri algumas equipes, tenho sorte de ter passado por várias outras, mas essa com o Rodolfo Mateis, eu participei desde o início. 8 anos atrás a gente conversou, 3 anos atrás a gente conversou, e chegamos numa junção no momento onde a equipe estava numa situação que precisava de renovação. Eu tinha muitas pessoas que eu confiava, algumas pessoas que eu confiava de fora, que o Rodolfo foi totalmente aberto. A gente formou um time totalmente novo, né? Tem 3 engenheiros novos e os engenheiros de lá, que são muito bons, e começamos esse trabalho e começou já a girar frutos muito rápido. Eu tive um problema, a gente descobriu na terceira etapa na caixa de direção, que estava com uma folga, daí vinha quebrando umas peças. Nessa última, eu já dei 3 voltas só, porque depois eu acabei não andando mais, e com o terceiro pontuador da corrida. O Fraguinha, um piloto que chegou na hora certa também, que é um moleque, sangue no olho, passou por tudo que é lugar do mundo, corre em vários lugares do mundo, moleque profissional, respeitador. Então, assim, sabe quando encaixou talvez tudo que eu trabalhei 17 anos vai chegar numa oportunidade como essa? Ainda não somos as melhores, mas a sinergia do grupo está muito boa, sabe? A confiança, piloto, equipe, piloto, novo engenheiro, a minha convivência com o Fraga também está boa. Então, assim, o horizonte aí que nos espera pode ser bem bacana. Interessante você falar isso, porque eu vejo vocês como uma das duplas mais homogêneas aí desse grid da Stock, né? Você e o Fraga, 2 pilotos vencedores. Eu queria que você também falasse sobre essa chegada do Fraga à equipe. Você que deu uma elogiada nele agora, eu queria que você falasse disso, né? Porque o Fraga, um piloto que já foi campeão, né? Voltou do automobilismo da Europa agora para o nosso automobilismo. Eu queria que você falasse dessa volta do Fraga e o que ele está agregando à equipe. Eu sabe que eu tive muita sorte com companheiros, né? Porque a gente sempre aprende, cada um com a sua parte dentro da pista, fora da pista, de convivência. Tive o Rubinho, o Cezinha, o último, Diego Nunes, vários pilotos sempre rápidos e que me ensinaram muitas coisas, que a gente absorvi várias coisas. Chega um momento do piloto, que vocês acompanham, estou me dedicando nesses últimos 4 anos muito mais que a minha carreira inteira. Participei de um crescimento de um projeto como esse, que eu acredito, não só como piloto, mas como equipe, né, junto com o Marcelo, de confiança. E a gente, para se testar também, e para ter o melhor da equipe, a gente sabe que tem que ter os 2 melhores. Normalmente, durante grande parte da nossa carreira, a gente fala, tá bom, quero um piloto bom, mas não tão rápido assim. Mas eu cheguei no momento que, quando surgiu o nome do Fraga, o Marcelo gosta dele, e eu já tinha convivência com ele antes, via que era um moleque bom. Falei, vai ser bom pro time, vai ser bom para mim, vai ser bom para ele. E que ele tá correndo de tudo, né? No final ele foi campeão da Stock, é muito rápido, mas foi lá fora. Então o moleque já tá trazendo bagagem e a gente tá sempre aprendendo, né? O Rubinho ainda até hoje tá aprendendo com algumas coisas que ele compartilha de um companheiro. Então a chegada dele realmente veio com um boost para a equipe, o patrocinador, a equipe, falar, temos os pilotos, temos eles na melhor fase, vamos fazer de tudo. Sabe quando some 2 décimos e a equipe tem muita confiança que o piloto talvez não seria o culpado e vai atrás? É só assim que forma uma equipe campeã. Então a gente está na 4ª corrida junto com o Fraguinha, mas essa troca de informação já está sendo muito boa. Eu gosto do jeito que ele analisa o carro e os resultados estão começando a vir mais agora, né? A gente desenvolveu o carro, tinha esse probleminha. Eu acho que sim, a gente pode começar a brigar por título de equipe. A gente perdeu alguns pontos no começo, mas a gente vai dar trabalho esse ano ainda para os grandes, para os gigantes, né? Alan, muito importante você falar sobre isso, sobre essa sinergia dentro da equipe, né? E você falou uma outra questão que é bem importante,
é a tua participação em outras categorias, né? A gente falou do número de corridas como um todo e tal. Vocês devem estar com muita milha já para gastar, hein? Tem bastante. Isso é um outro ponto que eu quero agradecer também ao Marcelo, que eu poderia fazer coisas fora, como eu fiz já de A1GP, Honda 3000, mas com ele 17 anos, quando a gente fechava o internacional, eu não teria para outras categorias. Então a gente correu muito em vários carros, em várias pistas que eu corri na 3000 e outras que eu não tinha corrido ainda. A gente conheceu muito a pista junto. E como vocês sabem, o piloto ele é forjado na experiência, né, na hora de voo. Treino, físico, simulador, é tudo legal, mas andar na pista, além de ser um grande prazer para a gente que é apaixonado, é uma coisa que vai gerando experiência, percepção, adaptação, tipo de pneu. Então isso também, com certeza, me fez chegar tão longe e tão competitivo nesse momento. Talvez eu estivesse correndo uma categoria por ano, desde o meu início, talvez eu estaria correndo até hoje, ou qual seria a minha capacidade técnica, sabe? O piloto sempre vem aprendendo, né? Eu, nos meus 10 primeiros anos, eu guiava muito por instinto. Eu não tinha muito esse negócio de entender instinto, não fazia simulador. E hoje, para a gente chegar no nosso ápice e bater de frente com qualquer um no mundo, né? Como a gente foi lá na GT Open e fomos campeão, a gente tem que também se aprimorar. Então hoje eu faço muito mais, eu entro muito mais na parte de engenharia, na parte de análise de dados, estratégia, na parte física, faço simulador 2 vezes por semana, e isso com certeza assim colabora um pouco, né? Um pouquinho dali, como a gente briga por milésimos, Fredão, qualquer coisa que vier nesse momento acaba nos ajudando. Quem sabe que é um esporte de muita pressão, que conta vários fatores, e naquela volta daquela corrida, na classificação, você tem que estar ao seu 100%. Isso eu sou testemunha, vejo que falando de preparação física, eu estou para ver um piloto que se prepare melhor do que você. Eu acho que não tem. Todos são dedicados, mas eu acho que não tem. E você falou agora também da preparação em simulador. Isso me lembra muito uma frase que o Ayrton Senna usava muito, dizia o seguinte: quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Né? Que é exatamente mostrando que não é a sorte, e sim o trabalho que consegue isso tudo. O Alan, para a gente encerrar, nessa carreira extensa no Brasil e no exterior, você deve ter, tanto no exterior quanto no Brasil, uma pista preferida, uma que você goste muito. Me fala aí uma de cada lugar. Pô, aí você não pode ser duas, não? Pode. Eu vou falar as míticas, tá? Que é sempre o grande prazer de quando chega na pista, dar aquele frio na barriga, que é Interlagos e Spa, né? Você chega, corri 4 vezes Spa, sei lá, 50 vezes Interlagos. Quando você para, tipo, um autódromo, você tá pensando, quando você entra no autódromo, vem aquele frio na barriga. E no Brasil, a gente tem pistas espetaculares, infelizmente 2 que eu amava, que não existem mais, que é Curitiba, e Rio de Janeiro, Jacarepaguá. Rio de Janeiro, que por sinal, o Alan foi o último vencedor de Stock Car no Rio de Janeiro, né? 2012. 2012, dei de presente pro grande Mauro Vogel, né? Porra, foi a única vez que eu vi esse cara chorando, viu? Despedida do autódromo que ele fez a carreira dele inteira. Spa é um absurdo, né? Spa, só de falar, assim, já é um negócio muito forte. Mas, vou te falar que Hungria, que foi no melhor histórico, ao país, a Budapeste, a gente ficava bem na decisão. E a pista de lá é uma pista, assim, que eu tive cada volta que eu ia lá, eu tive muito prazer. Tem Paul Ricard, Monza, tem muitas pistas, né? E Brasil, que a gente voltou depois de um tempo parado, Tarumã, se a gente pegar aquela pistinha, dar um trato nela, Regina, você que conhece muita gente aí, aquela pista não existe igual, não tem explicação. Ela é curta, ela não é bonita, mas prazer de ganhar nela é um negócio absurdo. É impressionante a paixão que todos pista vocês... raiz, né? Que todos vocês têm por Tarumã. Bom, Alan, então, cara, muito obrigado. Já vi que a gente tem assunto para fazer mais entrevistas aí pela frente. Foi um ótimo papo e muito boa sorte. A gente se vê em Interlagos. A gente não tem ido a Stock Car por coincidências de data com a Fórmula 1, mas em Interlagos estamos lá. Cara, saindo da transmissão a gente vai dar uma passadinha lá. Boa, vai tomar um café. Obrigado aí pela entrevista de vocês. Parabéns por toda a história no esporte. Tamo junto. Tamo juntos. Interlagos. Obrigado. Valeu, Fredão. Valeu, Regi. Valeu, Alan. Tamo junto, cara. Um abração. Tchau. ArcelorMittal, a líder em aços no Brasil. Chegou a hora das nossas historinhas. Histórias do Regi.
semana passada a gente já falou da Áustria, falou de um comportamento exemplar, né? De tomar leite ali tirado na hora, se bem que com maquininha, com moeda e tal, mas tirado na hora ali num estábulo simulado ali antes de dormir, né? Leite puríssimo, então todo mundo se reunia lá para tomar esse leite. E o interessante é que tinha mugido de vaca, tinha o cheiro do estábulo e a gente nunca sabe até agora se tinha vaca lá dentro ou não, mas você botava a moedinha e saía leite. Hoje vamos falar de um negócio assim, um pouquinho mais pro outro lado. Suco, né? Vamos falar de suco. De suco, de suco. Suco de cevada. Suco de cevada, que tá aí uma coisa que aquele lado do mundo, do universo, gosta demais, né? A Áustria, a Alemanha, esses caras amam a cerveja. E tem muita cerveja boa. Mas eu queria falar dos torcedores, porque Zeltweg e Knittelfeld e Spielberg, os nomes todos que a pista tem, que depois há um ringue e hoje é Red Bull Ring, tem o estacionamento, tem a parte lá de dentro da pista e fora da pista vamos dizer assim, é um bar ao céu aberto. Tomara que o tempo esteja bom, mas parece que tem previsão de chuva. Também para eles tanto faz. Um bar a céu aberto, o Fred, vou dizer para você, para cerca de 10 mil pessoas. Por quê? Um bar para 10 mil pessoas, que são várias cabanas, várias barracas, né? Com aqueles mesões onde senta pra gente ser moderno, food truck hoje, né? Que é food, no caso, beer truck, né? E comer salsicha, né? Exatamente. A famosa bratwurst. Então, são várias dessas. E quem não está dentro das barracas está ao lado, sentado nas mesas, na grama e tal. Uma vez eu entrevistei lá na Áustria um pessoal, cara, era 10h30 da manhã. 10h30 da manhã. Eu fui porque tem acampamento também, né? Isso é muito comum entre eles. Então tem uma área de acampamento que tinha uma turminha lá que eu vi que era tudo torcedor da BMW, inclusive. Eu vi que tinha uma pilha de cerveja lá, assim. Então eu fui lá entrevistá-los, era 10h30 da manhã e tinha uma pilha, uma pirâmide. Eu falei, isso aí vocês estão colecionando desde ontem? Ele falou, não, isso é só de hoje. Era uma meia dúzia de caras. Ele falou, isso é só de hoje. Isso era 10h30 da manhã. E você ajudou eles a terminar ou não, né? Não. Tinha trabalho. Prometi que voltava depois. Eu estou até hoje lá esperando. Bandeirada na Bandeirantes. Trânsito. Mais do trânsito, para você que acompanha aqui o nosso Bandeirada, atenção para o destaque do trânsito na Avenida Rebouças para o centro, lenta desde o túnel Fernando Vieira de Melo até a Rua Maria Carolina. Também da Capitão Antônio Rosa até Oscar Freire e para o bairro tem lentidão da Joaquim Antunes até a passagem pela Pedroso de Moraes. Seu Ford merece peças de reposição originais, por isso escolha Motorcraft. Compre na loja oficial Ford no Mercado Livre, em concessionárias ou autopeças. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo Bandeirada. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car e Tóquio Marine. Quer coragem? Conte com os seguros da Tóquio Marine. Em uma corrida de Stock Car, piloto e carro são um só. O cockpit vira a extensão do seu corpo. O motor, seu coração. E o aço é a confiança em sua volta. Para toda volta ser perfeita, os pilotos da Stock Car agora correm juntos com o aço da ArcelorMittal. Segurança, sustentabilidade e tecnologia para pisar em fundo nas pistas. ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. Aqui é o Felipe Massa. Como piloto, não abro mão de duas coisas: a certeza de estar protegido e de ter a melhor equipe, dentro e fora das pistas. Afinal, é preciso ter coragem e segurança para encarar a próxima curva. E por isso eu conto com a Tóquio Marine, a seguradora que resolve. Seguro Tóquio Marine Auto. Assistência 24 horas e cobertura para roubo e furto até 50% mais barata que no seguro tradicional. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Trânsito.
Avenida 9 de Julho tem trânsito lento na passagem pelo cruzamento com a Avenida São Gabriel. Depois dali a condição melhora e volta a ficar ruim entre a Brasil e a Estados Unidos. Para o bairro, tem lentidão entre a Avenida Brasil e a passagem pela São Gabriel. Depois a condição melhora bem. Seguro alto com todas as coberturas ou só as que combinam com seu dia a dia? Na Use a escolha é sua. Acesse use.com.br. Use, seguro conectado com você. Em uma corrida de Stock Car, piloto e carro são um só. O cockpit vira a extensão do seu corpo. O motor, seu coração. E o aço é a confiança em sua volta. Para toda volta ser perfeita, os pilotos da Stock Car agora correm juntos com o aço da ArcelorMittal. Segurança, sustentabilidade e tecnologia para pisar em fundo nas pistas. ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. Você está ouvindo Bandeirada. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car e Tóquio Marine. Quer coragem? Conte com os seguros da Tóquio Marine. Trânsito. A rodovia Raposo Tavares vai mal para o interior com lentidão a partir da passagem pelo quilômetro 21 até o 26, ali na região da Granja Viana, e também entre o 28 e o 29 já em Cotia. Quem vem no sentido da capital paulista pela Raposo Tavares vai com trânsito bom agora. Diga para quem tem veículo placa 1 e 2, julho chegou e para não perder tempo, você pode resolver o licenciamento no Super App do Gringo. Baixe grátis. Bandeirada na Bandeirantes. Bom, você aí ligado no nosso Bandeirada, mas também de olho na televisão, porque hoje foi dia de Fórmula 1, é dia de Fórmula 1. Você deve ter acabado de ver agora o final da corrida sprint, né, com o Verstappen vencendo, Pérez em segundo, Sainz em terceiro, o Lance Stroll em quarto, o Alonso em quinto, o Hülkenberg num bom resultado em sexto, o Esteban Ocon em sétimo e o George Russell em oitavo, porque foi uma corrida assim que começou com chuva, todo mundo com pneu de chuva, aí alguns, faltando 6 voltas, na verdade faltava muito pouco, porque é uma corrida curta, né? Uma corrida de 24 voltas só, mas alguns resolveram arriscar e o Russell fez isso e no final ele acabou beliscando aquele pontinho, né? Porque são os 8 primeiros que marcam, e ele marcou aquele pontinho da 8ª colocação e quase foi nono. Por 9 milésimos, ele não ganha a posição do Ocon. Fred Sabino, que está aqui comigo, eu quero uma pergunta direto para você. É um negócio assim que 21 segundos de vantagem do Verstappen para o Pérez, segundo colocado, e também eu queria que você falasse sobre um enrosco deles, que aí teve uma DR ali no final da corrida, né? Porque um empurrou o outro para fora, o outro empurrou um para fora, e só que no final das contas o Verstappen fala como se só o Pérez fosse culpado. Olha, Regi, amigos, foi uma corrida muito interessante, obviamente com a chuva. A chuva acabou ajudando essa corrida a ser talvez a melhor sprint que a gente já viu, né? O Verstappen, uma performance precisa. Lógico que ele só abriu essa vantagem também porque no enrosco que ele teve com o Pérez ficou atrás do Hülkenberg e ele ficou algumas voltas atrás do Hülkenberg com a pista molhada, então não podia abrir asa móvel, não podia passar, foi mais complicado. Quando a pista foi melhorando, o Pérez passou o Hulk e foi abrindo. Não só ele e o Verstappen, como o Sainz, o Stroll e o Alonso não fizeram a troca de pneus. O primeiro colocado dos que trocaram para pneus slick foi o Nico Hülkenberg. Mas assim, eu não vi nada demais no incidente da curva 1. O Pérez tentou ultrapassar e passou normal, passagem limpa. O Verstappen na curva 2 e na curva 3, ele fica por dentro e dá uma espalhadinha em cima do Pérez, o que no limite do tolerável, também ok, sem penalidade, mas assim, é corrida de automóvel. Se ele não quiser ser atacado também, aí fecha para balanço, vamos todos para casa. Fica em casa, exatamente. Bom, pelo que a gente viu hoje, uma ótima estreia, uma ótima van premiere. A gente vai torcer muito por chuva amanhã, né? É verdade, Regi, mas a previsão é de pista seca. Mas a gente viu realmente na pista seca,
a gente viu a Ferrari numa condição melhor do que vinha nas últimas corridas, né? Agora, se vai ter consistência para brigar com o Verstappen pela vitória, é uma outra questão. Porque, na verdade, o Pérez está largando lá atrás, né? A maior ameaça a uma nova vitória do Verstappen é a Ferrari, que até agora não demonstrou essa consistência necessária para um embate de 71 voltas, né? Mas assim, enquanto a pista esteve em condições normais, a Ferrari andou bem. Então vamos lembrar a posição de largada, o grid de amanhã com Verstappen em primeiro, Leclerc do lado dele na primeira fila, o Sainz e o Norris na segunda fila. Eu estou apostando muito no Norris, não na vitória, mas numa boa corrida. Ele vai incomodar essas duas Ferraris logo de cara. Não sei se vai ter tempo de incomodar o Verstappen, mas, enfim, é uma boa aposta. Terceira fila, Hamilton e Stroll. Aí também muito interessante. Quarta fila, Alonso e Hülkenberg, que fez uma grande corrida sprint, mas a gente vê que o Hulk fez na base da experiência, na base do piloto agressivo que ele é, mas que ele não tem equipamento suficiente para se segurar ali. Até, né? Porque a Haas destrói pneus, né? O carro da Haas também isso, né? Tem um desgaste sempre muito acentuado dos pneus. Aliás, antes de eu continuar com o grid aqui, o Fred, uma coisa que chamou atenção, né? Os motores Ferrari foram muito bem na pista da Áustria agora, né? É verdade, a gente viu não só a Ferrari melhorando, como a Haas andando bem. E numa pista que é veloz, tem uma pista com 3 retas bem grandes, né? E outras curvas de média e até uma de baixa velocidade, mas é a mesma coisa que vale pro carro da Ferrari. Ele tem que ter consistência na corrida, né? Vamos ver como vai estar a temperatura também amanhã. Mas realmente a Ferrari, nesse fim de semana, o motor Ferrari se apresentou melhor que o motor Mercedes. Sem dúvida. Tanto que a gente vê a Aston Martin não entregou grande coisa e a Mercedes reagiu na corrida muito pela estratégia de fazer a troca de pneu para o slick, né? O George Russell conseguiu se recuperar, ficou em 8º lugar, marcou um pontinho, e o Hamilton ficou em 10º, né? Os dois que estavam andando em 12º e 13º antes da troca. Mas você vê a dificuldade que se tem para ultrapassar um Hülkenberg, para ultrapassar um Magnussen. Sofreram muito, tanto o Russell como o Hamilton. Lembrando que naquele momento da corrida não tinha asa móvel também, né? Mas, sem dúvida, é uma dificuldade acima do tolerável para quem quer brigar pelas primeiras posições e vem de bons resultados, né? Então vamos completar o grid, começando de novo com a primeira volta, com a primeira fila, Verstappen e Leclerc. Na segunda, o Sainz e o Norris. Na terceira, Hamilton e Stroll. Na quarta, Alonso e Hülkenberg. Na quinta, Gasly e Albon, que foi o homem da corrida na corrida passada, né? Depois nós temos Russell e Ocon, Piastri e Bottas, Pérez lá atrás, 15º. Pode ser uma coisa interessante, principalmente se chover, ao lado do Tsunoda, o Zhou e o Sargent, e o Magnussen e o De Vries. Aliás, destacar o desempenho do Piastri no fim de semana, né? Ele fez uma corrida muito boa, terminou a sprint em 11º, mas vindo de trás, né? Fazendo boas ultrapassagens, e também ele está bem colocado no grid da corrida, né? Vamos ver a McLaren, que sem dúvida teve o fim de semana mais competitivo do ano até agora. O Piastri largando em 13º e o Norris em 4º. É muito interessante isso, porque as equipes que mais trouxeram um pacote maior de alterações foram a Ferrari, né? Que no começo não funcionou muito bem, mas a gente viu no grid que os dois carros estão aí em 2º e 3º. Exatamente a McLaren. A McLaren, que essa funcionou de cara, né? Nos primeiros momentos do treino oficial de ontem, que definia a classificação do grid de hoje, de domingo, você viu já as McLarens andando muito bem, mas muito melhores do que vinham sendo. E a gente vê o Norris com mais confiança, né? Para atacar, para buscar uma posição, agora na sprint a gente viu. A McLaren está voltando aos poucos, e é muito interessante essa mudança de posição, né? Da Alpine com a McLaren. A Aston Martin já não está tão forte assim, não sei como é que o carro vai reagir com as atualizações da Aston Martin.
Enfim, eu acho que a McLaren, por enquanto, daquele pelotão ali do meio, é a grande vencedora. É que deve ir melhor, né? Lembrando que a pista da Áustria é uma pista assim, com características especiais. Primeiro, ela é a mais curta do ano, né? É a quinta mais curta do campeonato mundial. Aliás, ela em 4.318 metros em relação a Interlagos 4.309, né? Ela é 9 metros mais longa do que Interlagos. Mas ela é a mais curta do ano, a que tem menos curvas, são 10 curvas, e olha, dessas 10, tem pelo menos 2 que as pessoas não consideram assim muito curva, não. Principalmente a 8. Como diria o poeta, reta curva. Né? Reta curva, E também tem um menor número de mudanças de marcha. Parece que são 37 no total. A gente vê corridas aí com 78, 80 mudanças de marcha. Os freios não tiveram problema hoje na corrida sprint, porque com chuva e o tempo evidentemente mais frio, não teve esse problema, mas o freio é uma preocupação à parte, porque exatamente por ser um circuito muito curto, com o número de curvas que tem, né? A volta é feita em 1,4, 1,5 em ritmo de corrida, né? Em 2020, o carro mais rápido de todos, ele chegou a 1,2. 1,2, isso, mas não em corrida, né? Não, em classificação. Em corrida é em 1,4, 1,5. Então o que acontece? Não há espaço suficiente para resfriar os freios. Quando você está... Os freios vão aquecer muito. Tem muita freada. Tem 3 freadas fortes no total de 8 freadas. Uma delas no cotovelo. Então, vai aquecer e não tem tempo para resfriar, né? Tem outro problema, a altitude, né? Você não tem... O ar é um pouco rarefeito, evidentemente não chega a ser uma altitude como a da Cidade do México, que são mais de 2.000 metros, mas a Áustria já tem 700. Então, existe sim uma diferença em relação ao aquecimento, à refrigeração, né, na verdade. 780 e poucos lá no circuito da Áustria, muito parecido com o de Interlagos até. É curioso, né? Interlagos e Spielberg tem a extensão do traçado é muito parecida e a altitude também. É mais longe, como você disse, longe do México, de 2.200 metros de altitude, né? Mas... o Verstappen, de novo, é o cara que mais pontuou em corridas sprint. Ele tinha 34 de pontuação em 3 anos, agora tem 42. Exatamente. Então você vê que isso pode definir um campeonato. Pode, sem dúvida alguma. Em 2021 deu uma ajudada nele, em chegar a uma condição favorável naquela briga com o Hamilton na última corrida, né? E outra coisa, a primeira sprint com chuva, ele ganhou com mais de 20 segundos de vantagem, quer dizer, o homem tá possuído mesmo. Pode chover, pode queimar, pode ventar, que ele tá lá. É com ele. A classificação atualizada depois da corrida sprint, então vamos lembrar que na corrida sprint pontuaram os 8 primeiros, né? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então vamos lá, o Verstappen pulou de 195 para 203. O Pérez, que é o segundo colocado, agora ele está 70 atrás, 133 pontos. O Alonso, 121, o Hamilton, 102, o Sainz, 74, o Russell com 66, o Leclerc, 54, o Stroll, 42 e o Ocon, 31. Me conta o seguinte, como é que você entendeu essa história de Alonso e Stroll? Que na corrida passada, o Alonso, né, esse jeito novo dele de Fernandinho, paz e amor, ele chegou a falar para a equipe, olha, avisa o Stroll que eu não vou atacar. E ele tinha tudo para atacar. E hoje, ele foi para cima do Stroll com tudo, e o Stroll pediu para a equipe para que ele não atacasse, e ele foi para cima, não conseguiu por 4 décimos, e, enfim, o Stroll terminou à frente dele, que é uma coisa rara. O Stroll, na verdade, eu acredito que ele estava com medo de acontecer algum acidente, porque estava aquela pista meio com trilho e fora do trilho muito escorregadia. Para mim, o Stroll estava preocupado de ter um incidente. E o Alonso tentou até onde deu também. Na última volta ele também viu que não ia dar e ele acabou ficando atrás do Stroll. O Fred, não teve safety car na corrida sprint, mas a gente teve nas últimas 9
corridas de Spielberg, né? Há um Ring, o Red Bull Ring, o nome que você quiser, nós tivemos 6 safety cars. Então, numa corrida mais longa, e principalmente se tiver corrida seca, porque com pista seca o toque é maior. Os caras vão se atacar mais, né? Vão se atacar mais. Então, a possibilidade de safety car ainda existe, né? Sem dúvida. Tanto que todo mundo deve largar pensando em 2 paradas, mas foi o caso do ano passado, mas acabaram fazendo uma terceira exatamente por causa de safety car. Aquele carro do Carlos Sainz que pegou fogo, inclusive, né? É verdade. E os pilotos se protegeram, na verdade, né? Leclerc era o líder e fez a troca, né? Agora, interessante, né? Vale lembrar que essa vitória do Leclerc no ano passado em Spielberg foi a última da Ferrari. Isso já faz um ano. Verdade, foi a última da Ferrari. Exatamente um ano, e não vai ser... Provavelmente não vai ser amanhã que ela vai... Na verdade, qualquer resultado que não seja Verstappen, do Verstappen é surpresa. É zebra. Então é isso, minha gente. Nós vamos terminando por hoje. A gente já falou, teve uma entrevista muito legal com o Alan Kodair, da Stock Car. A gente já falou da Stock, a gente já falou da Fórmula 1. Contei historinhas, né? Historinhas interessantes ali da Áustria, que é tipo essas corridas que acontecem assim no que a gente chama no meio do nada. Elas são melhores para a historinha, né? Porque você acaba ficando numa pensão... raiz, né? Raiz. Você acaba ficando numa pensão, sai atrás de um restaurante, tem a história das vaquinhas, né? Tomar leite de vaca ali com moeda. Então... Torcedores que tomam suco. Exato. De cevada. E esse foi o programa de hoje, então, e a gente torcendo por uma grande corrida amanhã. Desejo a todos um grande abraço e até o próximo sábado. Tchau, tchau. Bandeirada final. Falamos de automobilismo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car, e Tóquio Marine. Quer coragem? Conte com os seguros da Tóquio Marine.